Atenção, gente, olha a imagem que eu vou mostrar para vocês aqui no telão, imagem impressionante do desabamento de uma sacada, olha aí, na Moca, zona leste de São Paulo. A sacada da casa vai despencar no momento em que esse ônibus vai ser retirado pelos bombeiros, pelo pessoal da CET, da Defesa Civil, da SP-Trans. Olha só que imagem impressionante, ó. Ela vai desabar totalmente, isso foi um acidente que aconteceu na Moca. Os bombeiros tiveram que serrar um poste para tirar esse ônibus que atingiu essa casa onde estava uma senhora de 90 anos de idade, Thiago Garinalli. Foi uma baita pancada que aconteceu na zona leste de São Paulo. O ônibus entrou, destruiu a parte da frente, quebrou o pilar de sustentação dessa sacada lá, ó. No momento que eles estão puxando o ônibus, desaba tudo, olha lá. E tem um detalhe, nesse momento, por que o ônibus não consegue ser retirado? Porque ele está em cima de um poste. Isso, Você tá preso, olha o detalhe aqui, ó, bem ao lado da roda, Isso. tem um poste, que ele acabou entrando em cima do poste. Isso mesmo. Então ele não conseguia sair, aqui tem um poste. Aí por isso que foi necessário serrar o poste, primeiro serrar o poste por baixo, um trabalho bastante delicado e meticuloso, para que depois o ônibus fosse guinchado. Tem um guincho ali atrás do ônibus. Esse guincho está puxando, né? Tração ali puxando o ônibus. Quando ele sai, despenca todo o resto da residência. O técnico da Defesa Civil à direita, aí ele entra para fazer a avaliação do imóvel e das casas vizinhas, né? Foi condenado. O imóvel foi condenado, foi uma pancada em tanto né? do ônibus. Não se sabe ainda o que aconteceu, né, Garinalli? Não se sabe se foi uma perda de freios, foi um problema com o motorista. O Fagner Coelho, nosso repórter, acompanhou o acidente e conta tudo pra gente. Bom dia, Fagner. Susto aqui na Rua da Moca, viu? Um grave acidente aconteceu depois que o motorista daquele ônibus ali, o Rodrigo Betti vai mostrar para vocês, ele contou que acabou perdendo o controle da direção nesse momento em que o carro descia com 20 passageiros e aí para evitar o pior, ele acabou jogando esse ônibus aqui para a calçada, atingindo parte da fachada desta casa. Veja que agora restaram os escombros, mas havia aqui uma sacada, e esta sacada chegou a ficar escorada em cima deste ônibus. Outro detalhe que chama a atenção, uma pessoa que escapou por pouco deste acidente. Um morador que estava logo aqui na frente, embaixo aqui desses escombros há um carro. Esse morador me contou que estava lavando este veículo quando percebeu que o ônibus estava descendo com tudo e vinha em direção a ele. Então ele conseguiu sair. Mas a mãe dele, que estava na casa lá atrás, ela acabou ficando lá dentro, não se feriu, mas esperou por mais de 3 horas até o momento em que, após a retirada desse ônibus, que estava imprensado aqui entre o poste e a fachada da casa, depois que esse ônibus foi retirado, finalmente, sim, ela pôde ser resgatada. E olha, apesar de todo esse estrondo aqui, tudo que aconteceu aqui, essa idosa de 90 anos saiu ilesa, ao menos fisicamente. Mas, claro, muito assustada. Foi um grande susto, né? Você está na tranquilidade da sua casa e, de repente, toda essa tranquilidade ser interrompida por esse acidente, por um ônibus que acaba batendo na fachada da sua casa. A gente vai até mostrar um pouco do outro lado aqui. O Rodrigo me acompanha para mostrar que esta idosa foi retirada há pouco e ela está sentada ali. Ela foi retirada com uma maca. O corpo de bombeiros achou prudente tirá-la em uma maca justamente pelos escombros que impediam esse acesso. E ela agora está ali. Ela tem 90 anos, o filho estava por perto também, mas apesar de tudo isso, é algo que nos traz, né, esse desfecho feliz, porque essa idosa ela está relativamente bem, ninguém ficou ferido, tanto quem estava na rua, quem estava dentro do ônibus, nesse grave acidente que impactou aqui o trânsito na Rua da Moca, na zona leste de São Paulo. Foi preciso interditar boa parte aqui deste trecho entre as ruas Sara Bernard e Itaqueri, para que toda essa operação de retirada do ônibus pudesse ser concluída. E agora o que sobra é essa situação agora, que a gente vê aqui a estrutura da casa, que inclusive já foi interditada pela Defesa Civil pelos riscos à estrutura. Somente após uma avaliação precisa para saber de fato quando esses moradores vão poder voltar.